16 anos. E meu sonho hoje, eu sou um atleta profissional e um professor de luta também, cursado em educação física. Mas eu sinceramente chego e penso, sabe, tipo, como é que eu cheguei nesse sonho mesmo? Eu sempre carreguei esse desejo de mudança dentro de mim. Tanto meu corpo, tanto minha cabeça, psicologicamente mesmo. E essa vontade de querer mudar minha vida por completo mesmo. E mais, foi só em 2023 que eu consegui de verdade dar esse meu primeiro passo, pensando mesmo como que eu seria de verdade se eu entrasse na academia. Pelo menos as pessoas que me conhecem hoje, sabem, principalmente pessoas que me conhecem 3 anos atrás mesmo, as pessoas pensam e olham, meu Deus, cara, o guri mudou muito, sabe? E eu também reconheço isso, porque entrar na academia foi um passo muito importante pra mim. Porque pode parecer bobo, porque muitos pensam hoje, tipo, eu quero ficar com bunduda, eu quero ficar, sei lá, chapadaço, tá ligado? Parece uma casquinha, tá ligado? E embaixo sem nada, mas, tipo, pra mim foi algo... Eu entrei mais por saúde mesmo. Tipo, claro, eu queria ficar bonito pelado, quem não quer, né? Mas, tipo, eu pensava que se eu continuasse daquele jeito, eu teria muita consequência ruim no futuro. Tanto que, assim, é verdade. Eu já cheguei a pesar mais de 95 quilos com 13 anos. Sabe? Tipo, isso é muito, tá ligado? Já imagina se eu não estivesse fazendo nada. Atualmente eu tô com 79 quilos. Parece pouco. Tipo, quando se trata de números e idade, tá ligado? Idade, tempo. Mesmo que pareça ser pouco, é uma grande mudança, sabe? E eu consegui mudar e me provar pra mim mesmo que eu mudei. Meu primeiro ano foi muito... Assim, foi um ano muito mais introdutório. Sempre quando eu falo para as pessoas que eu entrei. Tanto que na primeira semana mesmo, a minha personal não, minha instrutora, a Maria, ela me botou de cama por uma semana, cara. Porque ela me botou pra um treino de perna intensaço. Tipo, tudo bem que a minha cabeça ela era muito intenso, 10 quilos na leg press, tá ligado? Mas tipo... Meu Deus, cara, fiquei uma semana de cama. Não de cama, mas tipo... Em casa mesmo, eu não fui pra escola, não fiz nada pela semana inteira. Porque como eu não fazia nada, eu não tava acostumado com aquilo. Sabe, e era um negócio muito diferente, tá ligado? Cara, assim, foi uma loucura. Mas aquele meu primeiro ano foi um ano muito mais experimental, introdutório. Por me apresentar esse mundo. Foi um ano que eu busquei referências dentro do... Quando se trata de educação física, principalmente, mas não querendo pra levar esse lado, tipo, eu quero ser professor, mas, tipo, o que os instrutores, personagens profissionais mesmo, sabe, têm a dizer sobre tal coisa, sabe, tipo, várias técnicas, modos de dizer. Naquela época eu busquei muito, procurei muito, sabe, e foi um ano em que eu me cobrei bastante, 2023 no caso, né. E me cobrei bastante, porque eu não entendia esse negócio de tempo. E cada um tem um tempo pra si, eu acredito que cada um tem um tempo pra si. O corpo, a gente tem que respeitar nosso corpo, independentemente do que aconteça, sabe? Ou se tu quer mudar, se tu não quer. Mas que a gente tem que aproveitar esse nosso tempo nosso. E pra mim foi um ano muito... Foi bom, foi um ano bom. Tipo, apesar dos pesares, que sem contar essa parte da academia. Mas foi quando se tratamos de assuntos acadêmicos, querendo dizer assim, foi um ano muito bom. Foi um ano que eu aprendi muito. Meu YouTube era só academia, meu TikTok era só academia, meu Instagram era só academia. Eu era aquela pessoa que vivia de academia, tanto que eu não fazia mais nada naquela época, né? Além da academia e escola. O segundo ano foi um ano mais... meio termo, sabe? Tipo, foi bom. Foi um ano que eu peguei pesado mesmo, e eu comecei a me incentivar, tanto os instrutores, como a Maria já citada aqui, mas também o Luiz e outras pessoas assim, me incentivaram muito a pegar mais peso, a buscar mais peso, querer mudar, tipo, minhas cargas, porque no primeiro ano eu sempre mantive no 15 voador, por exemplo, né? Algumas pessoas podem chamar de... Eu não lembro qual que é aquele exercício, o nome, mas é tipo como se fosse um crucifixo mesmo, ou um cross, tanto faz, na máquina. Mas, tipo, cara,
pegava 15 quilos e eu já tinha capacidade, muita capacidade de pegar mais. Tanto que a primeira vez que eu botei 40 quilos nesse exercício que eu falei, o voador, foi não tranquilo, mas algo que eu pensei, eu consigo mesmo. Nem eu tava acreditando naquela hora, sabe? E daí eu comecei a me puxar, eu comecei a pegar mais peso, comecei a procurar outras técnicas melhores, tipo, fui me aprofundando mais em questão de nutricional, como eu podia modificar minha dieta, mas foi algo muito extremista, foi o ano que eu mais me cobrei, desde 2024 até 2025, né? Não, desde 2024 até 2025. E, tipo, foi um ano que eu mais me cobrei, tanto que emagrecimento mesmo, sabe? Eu queria emagrecer, eu queria ficar fino, nossa, eu queria ter aquele negócio do cinturinha, bem fininha, mas eu não entendia que naquela época eu não ia conseguir, tipo, essas coisas. Tanto naquela época eu era muito influenciado pela mídia, quando se trata de academia. E tinha muita coisa que eu também não sou muito influenciável. Eu acredito hoje, pelo menos. Mas naquela época eu era muito inseguro. Principalmente pra peso, tá ligado? Eu ficava com muito medo de pegar mais peso. Eu ficava com muito medo de se eu pegasse menos peso, tá ligado? Eu era muito inseguro em geral. Eu era muito influenciado por isso dentro da mídia. Tanto que eu parei de consumir TikTok, essas coisas assim. Principalmente no Instagram. Porque o Instagram, pelo menos eu vejo que no TikTok é um negócio, mas Instagram, Stories, fica pra outro assunto. Mas eu vejo que é muito algo do corpo perfeito e eu acreditava muito nisso, tipo, eu preciso ter esse corpo. E eu não respeitava o meu corpo. Como ele devia ser, como ele tá sendo, como tá sendo a minha mudança, como devia ser minha dieta, como... Eu não tenho nutricionista, claro, eu não tenho. Mas eu sei que definitivamente não seria daquele jeito. E tanto que quando eu comecei a mudar a minha dieta mais restrita, tipo, muito, era tipo, não era nem 75 por 25, era 90, que eu comia muito bem, ou eu comia muito mal, mas comia o que seria bem, né? Tanto que uma vez eu comia ovo com aveia, o dia inteiro. Fiquei por uma semana assim, e não deu bem, deu um burnout, não é burnout o nome, mas eu ficava muito cansado, muito ruim mesmo, sabe? Eu não cheguei a ter força, não tive força nenhuma pra nada. Eu comecei a mudar minha dieta, comecei a consumir, eu tinha muito medo do açúcar, da glicose mesmo, que... Cara, eu sempre fui gordo a minha vida inteira, daí eu fiquei com muito medo, caralho, se eu ficar consumindo mais açúcar, eu entendi que eu não precisava me preocupar, sabe? Porque eu tava mudando, eu tava comendo certo, eu como certo, apesar de hoje em dia eu ter uma dieta muito 50-50, sabe? Eu como as besteiras ainda, como um iogurtezinho, uma bolachinha ali, sem me preocupar. Às vezes eu me preocupo até demais, mas tipo, eu já tô tratando isso. Mas eu continuo comendo ovo, continuo comendo o nutricional, o carboidrato, a proteína, o vegetal. Eu sempre me hidrato, agora, principalmente nessa fase que eu tô agora, tô procurando trazer uma hidratação melhor pra mim. Eu já tomava de 3 litros normalmente. Antes já da academia não, antes eu não tomava nada de água, era só Coca-Cola, Fanta, essas coisas assim. Mas agora, principalmente depois que eu entrei pra academia, eu comecei a tomar mais de 3 litros d'água toda semana. Toda semana não, todo dia, sabe? Às vezes eu tomo até mais do que eu devia tomar mesmo, então, sabe? A água começou a ser pra mim a minha bebida favorita. E deveria ser pra todo mundo, mas se não é pra todo mundo, tá bom, eu vou fazer o quê, né? E assim, esse segundo ano foi bom, porque mesmo com essas complicações, bem que eu disse antes que foi bom, mas foi ruim, mas eu entendo que com essas complicações eu aprendi muita coisa, e que se eu não tivesse passado por isso, acho que eu não teria aprendido de verdade. Principalmente com um guri da minha idade, que veio de, cara, eu tava muito gordo, eu fui melhorando e, sabe, eu acho que dá pra entender, né, que tipo, não tinha, assim, ó, eu nunca fui do futebol, eu nunca fui de esporte nenhum, eu só comecei na academia, eu não tinha alimentação boa, não, a gente comia X toda semana, toda semana não, todo dia, entendeu? Eu não sabia digerir, eu não sabia nada, sabe? Mas mais pro finalzinho do segundo ano, eu comecei a aprender essas coisas que eu acabei de citar, sobre nutrição, enfim, e eu comecei a me interessar mesmo por esse sonho de ser um atleta, principalmente um atleta, no início de fisiculturismo, e hoje eu vejo e fico pensando,
não é pra mim. Eu fui vendo a rotina dos fisiculturistas. O Laércio Refunde é um dos youtubers, instrutores personagens, enfim, professor mesmo com educação física. Foi uma ajuda muito grande no meu caminho, no meu segmento na academia. Depois que eu comecei a ver a rotina dele como fisiculturista, pelo menos no início, quando ele começava a fazer, quando ele era fisiculturista, eu sei, hoje em dia ele não é mais. Eu acho que se eu não me engano, ele não é mais. Mas eu vi aquilo e pensava, meu Deus, isso não é pra mim. Sabe, tipo, tinha o sonho de competir, eu tinha o sonho de... Ó meu bispo, tá ligado? Mas não era pra mim. Eu tinha vontade, mas eu sabia que não era pra mim isso. E eu comecei a querer me encontrar em outros esportes. Tipo, eu comecei a ver bastante, estudar bastante sobre, principalmente educação física. Até que um amigo meu me ofereceu pra mim começar a treinar jiu-jitsu. Maluco, e eu achava que isso era Muay Thai. Eu confundi Muay Thai com jiu-jitsu e jiu-jitsu com Muay Thai. No início eu fiquei, vamos ver o que dá. E hoje, assim, ó, eu sou completamente apaixonado pelo jiu-jitsu. Hoje em dia, eu me entreguei de braços abertos pro jiu-jitsu. E sinceramente foi um pulo uau da minha vida, o jiu-jitsu. É assim, o jeito é muito esquisito de explicar. Mas eu sinceramente não sei quem eu seria hoje sem jiu-jitsu. Verdade, cara, isso é uma carta aberta pra tudo que eu já passei, tudo que eu tô passando. Meu sonho hoje é me tornar um atleta mesmo de jiu-jitsu, mesmo que eu seja faixa branca, que eu tenha assim começado. Eu tô há 7 meses nisso. Eu já fui campeão sul-brasileiro. Eu fui em 2 campeonatos, e os 2 eu levei primeiro. Um por BO, isso eu fiquei muito triste, eu tava muito animado, meu primeiro campeonato. Nossa, e eu vou competir! Ganhei pela Halfguard, no caso, né? E o outro foi um da CBJJ, se eu não me engano. E foi uma experiência muito top, sabe? Depois daquilo eu me apaixonei mesmo. Eu já tava assim, tipo, eu quero representar o meu Brasil. Eu quero me tornar o Bica Galvão, sim. Tanto que hoje é a minha maior inspiração no jiu-jitsu. Eu fiz um desenho dele e me emocionei também quando ele ganhou. Não sei por que eu me emocionei. Agora, tá tudo caminhando pra eu continuar treinando. Esse ano já perdi a oportunidade. Tanto por eu não tô conseguindo feito nem a carteirinha, nem nada da CBJJ mesmo. Da IBJJ, foi mal. IBJJF. Mas tá tudo caminhando pra ano que vem eu talvez ir. E, meu Deus, eu vou competir o brasileiro, eu penso. Dia 28 de agosto, me aguardem. de agosto não, esse de abril. E foi um passo muito importante dentro do meu caminho como professor mesmo, sabe? Porque hoje eu sou uma espécie de professor. Eu trabalho com educação física hoje, com 16 anos. Eu sou assistente professor de futebol. E eu tô aprendendo, tô sendo, assim, no meu trabalho, eu tô sendo mais instruído como ser um professor. E, tipo, eu tô ganhando aula de graça, sabe? Cara, eu sou muito grato de verdade por ter esse trabalho, principalmente no ramo que eu gosto. E meu chefe é um cara muito gente boa que tá me instruindo, que me ensina as coisas. Eu sou leigo quando se trata de futebol. Cara, eu nunca joguei futebol na minha vida, tipo, uau, eu quero jogar mesmo, eu quero aprender a jogar, sabe? E eu sou leigo, sabe? E o meu professor tá me ensinando. Tanto em instruir pessoas, instruir crianças, adultos, adolescentes, sabe? Ter uma fala um pouco mais firme, sabe? E eu tô aprendendo, tô tendo um caminho hoje nisso. E recentemente, se concluiu 2 anos na academia. Esse vídeo mais vai ser um começo, não sei se uma jornada, não sei como dizer. Tá mais pra um progresso, verdade. Eu sempre incentivo as pessoas a começarem jiu-jitsu. Eu sempre incentivo as pessoas a começarem a academia. Eu sempre incentivo as pessoas a irem começar a fazer futebol, principalmente agora que eu tô lá com eles, tudo. Incentivo as pessoas a fazerem esportes. Eu incentivo as pessoas, sabe? Eu procuro falar, fazer, querer que as pessoas também façam. Então eu acho que esse canal vai ser mais algo como um incentivo. Uma maneira de continuar incentivando as pessoas, além das pessoas do meu ciclo social do Balneário Rincão. Como eu disse antes, eu sei que tem muitas pessoas que eu inspiro por eu ter mudado. E eu quero mostrar para as pessoas também
que elas também são capazes de mudar. E que esse passo é muito importante. Principalmente falando de saúde. Tipo, agora falando algo sem ser muito psicológico mesmo. Porque, querendo ou não, que eu tava falando sobre mudança de capacidade, essas coisas, é algo mais psicológico. Mas quando se trata de saúde, eu priorizo hoje em dia. Eu não quero ter um corpo mais estético. Porque pra mim ter um corpo estético eu tenho que restringir muita coisa da minha alimentação. Eu tenho que restringir muita coisa também que eu tenho que consumir hoje. Pra mim ter um gasto calórico maior. Mas se eu ter esse gasto calórico maior, eu vou atrapalhar toda a minha rotina por tudo que eu faço na semana. Entendeu? Mas hoje eu vejo que eu faço mais para quando eu tiver 60 anos eu não tiver dificuldade para me abaixar, para me tomar um banho, para me escovar minhas costas, escovar meus dentes, ter dificuldade em levantar um braço, ter dificuldade cardiovascular, sabe? Ter dificuldade na vida, sabe? Eu agradeço de verdade todo o apoio que me deram hoje, até hoje, porque você sempre está disposto aqui para perguntar, para responder, para questionar, para argumentar sobre as coisas. Mas eu agradeço de verdade todo o apoio que eu recebi até hoje. De verdade. Sem esse apoio que as pessoas me deram. Diversas pessoas. Eu não sei quem eu seria hoje. Mas agora eu vou manter constância em tornar esse sonho que eu comentei em realidade.